Deputados discutem um projeto de lei que ficou conhecido como Estatuto da Família. O texto pode representar um retrocesso nos direitos dos casais homoafetivos. Enquanto isso, brasileiros se acostumam com novos conceitos de família. A operadora de telemarketing, Vilma Timo, sempre quis ser mãe. Veio a vontade de constituir uma família, de casar, de ter filhos, de ser uma família, né? Como nós, na realidade, somos agora. Eu, André e a Catarina, nós somos uma família. Ela conseguiu realizar o sonho há 3 meses, com o nascimento da Catarina, filha dela com a Andreia. A Catarina é fruto de uma fertilização in vitro. O óvulo é da Andreia e a Vilma foi quem gerou a neném. Vilma e Andreia são um exemplo do que está sendo chamado de novas configurações familiares, muitas delas indo parar no judiciário. Entre as novas formas de família aceitas pela justiça estão a adoção de crianças por casais homoafetivos ou por familiares e pessoas que, de fato, são responsáveis por cuidar da criança. A advogada Renata Malta é autora de um livro sobre o assunto. Numa realidade de uma família que, apesar de não ser o pai ou a mãe biológica de sangue, mas eu tenho um relacionamento com um madrasto ou padrasto que leva essa criança como se pai fosse, mãe fosse, então a gente está atribuindo direitos e deveres a esses pais e essas mães, porque estão agindo assim. No caso de casais homoafetivos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já garante alguns direitos. O Supremo Tribunal Federal já garantiu vários direitos aos casais homoafetivos, como pensão previdenciária por morte, o direito ao divórcio, ao casamento, a partilha de bens e também a adoção de crianças. Eu acredito que isso é plenamente válido, eficaz. Eu tenho casais aqui no escritório que estão em processo de adoção de crianças e eu vejo isso como um avanço para a sociedade. Mas enquanto o Judiciário vem reconhecendo novas formas de família, propostas no Legislativo querem reduzir o conceito familiar. Um projeto de lei na Câmara dos Deputados define a entidade familiar como um núcleo formado por um homem e uma mulher. Na opinião da advogada Renata Malta, a aprovação seria um retrocesso. Significaria, no primeiro momento, um impacto de retrocesso de cerca de uns 200 anos. Quase que a gente voltaria para a idade da pedra, em termos de direito das famílias. Existem novos formatos de família e que o Estado tem que se ater a isso, né? Se atualizar, que as famílias hoje são vários modelos diferentes. E sobre esse assunto eu converso com Wagner Saltorato, que faz parte do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Wagner, obrigada pela participação, boa noite. Boa noite. O tema é polêmico, né? O tema é polêmico, mas é um tema que deve ser discutido, porque dentro hoje da sociedade não existe mais só a família chamada tradicional, que é constituída por um homem e uma mulher, não é isso? Isso. Os modelos de família hoje, eles são constituídos a partir da afetividade. Então, nós temos famílias estendidas, famílias que são compostas por um núcleo familiar de pai, mãe, muitas vezes a situação da avó que cuida das crianças, ou outras situações, por exemplo, com relações a casais homoafetivos, que também têm filhos, né, e adotam crianças. Constituição por uma única pessoa, né, a mãe que é chefe de família, ou somente um pai que é pai solteiro. Então, assim, a multiplicidade de modelos familiares hoje já é posta. E é por isso que ela causa um impacto na sociedade, porque são coisas diferentes, são várias, é o mesmo assunto com várias tendências, né? É tanto que as decisões judiciais têm causado estranhamento em algumas partes da sociedade. E o que essas decisões judiciais trazem de novidade, inclusive de inserção para essas novas famílias aqui no Brasil? Então, a justiça hoje, né, assim, o Supremo Tribunal, ele adotou, né, assim, a possibilidade das relações homoafetivas. Então, isso possibilita a adoção por casais homoafetivos, a constituição de um núcleo familiar a partir de casais homoafetivos, mas isso também não é só essa questão, né? Assim, nós temos outras situações, por exemplo, a adoção de crianças por uma única pessoa, sendo ela mulher ou sendo homem, solteiros. Então, tudo isso Essa a justiça... assim já é possível? Já é possível. A justiça tem avançado e garantido a constituição de famílias
por relações afetivas, pelo afeto, pela união pelo afeto, e não apenas a composição pai, mãe e criança biologicamente nascida, né? Assim, são outros modelos, outras configurações. Essas decisões judiciais, elas não têm o embasamento de uma lei, né? Mas o Congresso está discutindo um Estatuto da Família, que é uma discussão na Câmara, outra discussão diferente no Senado. Digamos, primeiro explica para a gente qual é a tendência dessas duas casas e se houver alguma aprovação, o que pode mudar nessas decisões judiciais que hoje são, né, foram colocadas pela... Há um avanço na normativa do Brasil, já desde a Constituição, colocando a família em evidência para as políticas públicas. Então, isso é bastante importante de ser dito. Então, hoje nós temos programas de saúde pública voltados para a família, como é o PSF, programas na assistência social voltados para a família, como é o Bolsa Família. Esse é o Programa de Saúde da Família, né? Só para deixar claro. Programa da Saúde da Família. O Bolsa Família, que é voltado para uma complementação de renda para a família e não apenas para um núcleo ou uma única pessoa dentro da família. Mas também a gente tem um retrocesso com a questão do Estatuto da Família. Por quê? Porque o Estatuto, ele define de maneira arbitrária qual é o modelo de família que tem que ser adotado no Brasil para as políticas públicas. Então, é pai, mãe e filhos. É uma Constituição a partir apenas desse modelo. Você chama de arbitrário porque hoje, como a gente mesmo falou, existem diferentes configurações. Então, seria essas pessoas ficariam excluídas dessas políticas que são criadas. Exatamente. Deixariam, então, de ter acesso à possibilidade de uma garantia das políticas públicas. E aprovando esse estatuto, mudaria também decisões judiciais mais para frente? Mas futuramente, então a gente teria perigos na relação da adoção por casais homoafetivos, na adoção por uma única pessoa, porque não se constituiria família. Também teríamos dificuldade em relações mais modernas, como, por exemplo, doação de embrião, né, para uma única pessoa. Tudo isso traria uma situação muito perigosa para os modelos de família que hoje já estão postos na sociedade, né? E a gente tem já garantias dentro das políticas públicas. E dentro dessa discussão que a gente mesmo disse no começo da conversa, que é polêmica, o que é que a gente pode falar tanto para quem concorda com as decisões judiciais que são um pouco mais progressistas, avançadas, que abarcam os diferentes tipos de família, como para quem está do outro lado? O que é que a gente pode falar para... Então, o que a gente precisa pensar sobre a família, as políticas públicas hoje adotam a proteção de uma maneira integral à família. Então, nós temos legislações que garantem os indivíduos dentro dessa família. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, que garante ao idoso a segurança de ser bem cuidado no ambiente da sua família. Nós temos a Lei Maria da Penha, que garante a segurança à mulher, mesmo dentro da sua família, porque muitas vezes a família também é a promotora da violência. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende a criança diante dessa família. Então, nós já temos um sistema legal que dá garantias de proteção aos membros da família. O que a gente tem que colocar hoje em discussão são os valores que nossa sociedade precisa repensar. Valores éticos, padrões de relação baseada em afetos comuns, né, assim, um respeito ao próximo. E colocar isso em qualquer tipo de família, né? Entendeu? Certo. Sendo ela constituída a partir de pai e mãe, por dois pais, por duas mães, por um pai negro e uma mãe branca, ou outros tantos modelos de famílias que podemos ter. Dentro da diversidade, o que é melhor para todos, né? Exatamente. Então ainda tem muito chão aí para ser discutido, porque o tema é polêmico, né? Exatamente. Eu agradeço a participação. Wagner Saltorato conversou com a gente aqui, ele é do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Wagner, muito obrigada pela participação. Obrigado.